Caríssimos amigos e amigas, paz e bem. O maior entre os nascidos de mulher. Chegamos ao terceiro domingo do Advento. E o evangelho deste domingo é Mateus 11, 2 a 11. Vamos ouvir. Naquele tempo, João, que estava na prisão, tendo ouvido falar das obras de Cristo, mandou dizer-lhe por meio dos seus discípulos: És tu aquele que deve vir, ou devemos esperar outro? João respondeu-lhe: Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza por causa de mim. Enquanto eles se iam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então, o que foram ver? Um homem vestido de roupas luxuosas? Eis que os que vestem roupas luxuosas estão nos palácios dos reis. Então, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu vos digo, mais do que um profeta. Ele é aquele sobre quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro diante de mim. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Caríssimos, no domingo passado, segundo do Advento, acolhemos as palavras de João Batista, que pregava a vinda iminente do reino de Deus, pedia conversão e anunciava que, seguindo-o, havia alguém mais forte do que ele, o Messias e juiz dos fins dos tempos, Jesus, a quem ele batizaria indignamente. Mas Mateus fala-nos de João mais 3 vezes. Quando ele é preso e Jesus começa a sua evangelização, quando da prisão envia mensageiros para interrogar Jesus, que por sua vez fala dele às multidões, que é o evangelho de hoje, deste domingo, e finalmente Mateus volta a falar de João, narrando o seu martírio. É Mateus 14, 1, 12. Hoje ouvimos um João bem diferente daquele que apareceu no evangelho, como pregador e batizador das multidões que corriam para ele. João está na prisão, sozinho, à mercê da vontade do tetrarca Herodes, a leste do Mar Morto. Está longe da multidão. Ninguém parece lembrar-se dele, mas conhece a pregação e as ações daquele que indicou como o que viria, Jesus. É um momento, digamos, de escuridão e ele é assaltado por dúvidas. Será que se enganou no seu serviço profético? Ao preparar uma voz para o Senhor em quem acreditava? Será que o anúncio do reino de Deus, próximo e do juiz prestes a instaurar a justiça de Deus, era apenas uma construção pessoal sua? Se Jesus é o que há de vir, como João Batista tinha pregado, por que não o liberta das mãos de Herodes? Porque os perversos triunfam e os justos são oprimidos sem que ninguém sofra por isso. É a noite de um crente que não vê como as suas palavras proferidas em obediência a Deus são seguidas por factos, eventos coerentes com elas. No entanto, caros amigos, as Escrituras meditadas e interpretadas falavam de um filho de homem que viria na glória para julgar e reinar, como podemos ler em Daniel 7, 13 e 14. Em vez disto, Jesus mostra-se muito diferente, sobretudo no estilo. Não vive no deserto, não se alimenta de raízes e mel silvestre, mas com os seus discípulos vai
alojar-se junto de pecadores, sem temer o contacto com os impuros. Vai também almoçar com os fariseus, que João tinha condenado com tanta indignação. Também para o Batista, Jesus parece um Messias ao contrário, ou seja, um Messias enfraquecido, um Messias pobre, frágil, humilde. Nem sequer aparece como o juiz escatológico, porque quando encontra aqueles que sabem ser pecadores, perdoa-lhes os pecados. Mas, mesmo preso a esta hesitação, a essas dúvidas, João, caros amigos, continua a acreditar na palavra de Deus. E por isso deixa a última palavra a Jesus. Ele envia alguns dos seus discípulos para interrogar aquele que tinha batizado e anunciado. Pronto a acreditar nas suas palavras e a obedecer-lhe. És tu aquele que deve vir ou devemos esperar outro que vem de Deus? Diz-me tu, é a tua palavra que eu aderirei? E eis em resposta as palavras de Jesus para João, e de dizer-lhes o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova. Eis, caros amigos, a ação e a palavra que vem de Deus, de Jesus. Ele não age como um justiceiro, não age com poder, não se impõe e mostra qualquer força. Não. A sua opção alcança os pobres, os últimos, aqueles que sofrem e estão em necessidade. E para todos a sua presença é efetivamente um evangelho, ou seja, uma boa notícia. Para João, estas palavras são suficientes. Agora ele pode ir ao encontro da morte com uma fé provada e fatigante, mas aderindo às palavras de Jesus. Por isso, Jesus proclama que João é muito mais do que um profeta. É o seu precursor. É aquele que Deus enviou diante dele para lhe preparar o caminho. João é o maior entre os nascidos de mulher. Ainda ressoa, caros amigos, as palavras de Jesus, a advertência de Jesus para nós. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Sim, é difícil acreditar no Messias ao contrário. Acreditar na necessidade da cruz para o Messias. Acreditar no fracasso humano daquele que é enviado por Deus. João conservou a fé até ao fim. E nós, como vivemos a nossa fé diante da escuridão, da dúvida, diante da cruz? Corações ao alto, continuação de bom advento. Maranatá, vem, Senhor Jesus.